Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez hoje para falarmos sobre espiritualidade, né? Como trabalhar a nossa espiritualidade, como estar em paz conosco mesmo, né? E entendermos que antes de sermos seres humanos, a nossa essência é espírito. Isso, nós somos espíritos, espíritos criados por um Deus único e todo-poderoso. Então, não podemos esquecer, né, que somos, que a nossa essência é espiritual. Nós podemos cuidar muito bem do nosso corpo físico e dar conta do nosso lado humano, podemos, mas sem perder de vista o nosso lado, a nossa essência espiritual. Tem pessoas que vivem, né, como se a vida fosse só isso, né? Nascer, crescer, conquistar algumas coisas na vida, morrer e acabou. E não é isso, gente. Existe uma vida para além dessa vida. E nós temos que dar conta disso. Creus, eu não acredito nessa coisa de vida após a morte. Bom, acreditando ou não, ela existe. Ah, como é que você pode provar? Simples, gente, porque não tem sentido, não tem significado. Deus, com tanta sabedoria e sendo o amor como Ele é, criarmos, né, tão diferentes, nessa diversidade tão grande, né, para simplesmente morrer e acabar. Então, que significado teria a vida? Principalmente para as pessoas que sofrem tanto, para as pessoas que nascem em uma adversidade tão grande e que têm que lutar, né, desesperadamente para botar o pão de cada dia na mesa. Pessoas que desde cedo, né, conhecem a dor com uma intimidade que poucos conhecerão na vida, né? Pois já nasce cego, já nasce surdo em cima de uma cama, enfim, pessoas que de repente têm tudo e perde e fica sem nada. Então, assim, obviamente que não é por um acaso do destino, mesmo porque o acaso não existe. E o destino quem faz somos nós. Então, como justificar que uns tenham tantos e outros não possuam nada? Que uns sejam tão felizardos e beneficiados e que hoje outros tenham que mendigar para sobreviver? Então, eu não acredito nesse Deus de desigualdades, mas eu acredito em um Deus de possibilidades, né? E o Deus de possibilidades, ele nos dá tantas vidas, né, experiências, sejam necessárias em um corpo físico ou não, quanto nós merecemos e lutarmos para termos. Então, assim, estar encarnado, né, estar encarnado, ter uma vida nesse momento, para mim é muito importante, porque o meu espírito ele precisa crescer. Então, eu aprendi dentro da doutrina espírita que a gente tem inúmeras encarnações. Por quê? Porque elas são necessárias para o meu crescimento espiritual, para o meu avanço espiritual. Então, assim, eu não estou aqui para brincar, eu não estou aqui de passagem, eu estou aqui para aprender. A domar os meus instintos, aprender a sobrepor-me à matéria, aprender a ressignificar a minha vida, a aprender o caminho que me conduz até o Pai. É isso que eu estou fazendo aqui. Tem pessoas que não dão significado às suas vidas, vivem, né? Tipo a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, e não sabe para onde vai. Então, segundo, né, o livro Mágico de Oz, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, qualquer caminho basta. Mas quando você tem um propósito, quando você dá um significado à sua vida, então qualquer caminho não basta. Tem que ser o caminho certo. Às vezes nós pegamos atalhos, né? Porque estamos cansados, porque nos iludimos, porque achamos que é o certo. Até descobrirmos que os atalhos não vão nos levar muito longe e não vai nos ajudar a alcançar nossos objetivos. Então o que é que a gente tem que fazer? O caminho de volta e voltar para a estrada principal. Então, é isso que fazemos, né, aqui. Buscamos a estrada principal, por quê? Porque na maioria das reencarnações nós pegamos atalhos. Então, cuidar da espiritualidade, em primeiro lugar, é reconhecer que você é um espírito e que é um espírito imortal, certo? Que a morte
é apenas a troca de uma vestimenta. Esse corpo, certo? É uma vestimenta que o meu perispírito utiliza, certo? Para poder ter acesso, dar acesso ao meu espírito à matéria. O espírito, ele não se envolve diretamente com a matéria. Ele só pode se envolver com a matéria através de um corpo que media essa relação. E esse corpo é o perispírito, certo? Esse perispírito, ele se desdobra em outros corpos que eu já tive a oportunidade de falar aqui. O átmico, o búdico, o corpo mental superior e inferior, o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico, que eu digo que é a parte descartável, né, do perispírito. Ou seja, em cada encarnação eu adquiro, obtenho um corpo novo onde eu vou atuar com aquele corpo. Ora como homem, ora como mulher, ora como num formato, num fenótipo totalmente diferente. Hoje eu sou morena, né, tenho traços negroides, né? Então, assim, mas posso ser que na outra encarnação eu já nasça em outro país ou em outro estado com outro corpo, ou mais escura ou mais clara, ou homem ou mulher, ou seja lá como for. Espírito não tem sexo, né? Então, assim, o sexo a gente vai trocando. Mas por que essa coisa de trocar ora homem, ora mulher? Porque a gente tem que aprender a respeitar as diferenças e saber conviver com elas. Então, assim, vamos supor que o espírito ele reencarne várias vezes porque ele se identifica com o corpo feminino. Então, ele prefere o corpo feminino. Mas nas suas experiências com um corpo feminino, negligenciou a maternidade, né? Utilizou a beleza para seduzir as pessoas de uma maneira irresponsável, sem saber, né, respeitar o sentimento do outro. Então, às vezes, é preciso a gente estar no lugar do outro para saber como o outro sente, né? Como ele vivencia determinadas experiências. Então, é por isso que às vezes a gente vem rico, às vezes pobre, branco, preto, homem, mulher, porque a gente precisa aprender a respeitar a diversidade, né? E isso serve para qualquer tipo de preconceito, homofobia, enfim, racismo, seja lá o que for que você sente em relação ao outro e que é negativo, né? Porque você termina diminuindo o outro, machucando o outro, subestimando a capacidade do outro. Então você termina a ter que voltar e muitas vezes passar por determinadas situações similares para que você entenda a extensão daquilo que você está minimizando, diminuindo, certo? Então, entender que somos seres espirituais é fundamental para cuidar da espiritualidade. Não quer dizer necessariamente que você tem que ser uma pessoa zen, né? Ah, porque a gente tem uma visão meio mítica do que é espiritual. A gente acha que o que é espiritual é aquele que está lá, ó, todo sabe, no namastê eterno. Não é. Isso é uma filosofia de vida. O indivíduo chegou a esse patamar e ele prefere esse tipo de vida para ele e a gente tem que respeitar. Eu cuido da minha espiritualidade de uma outra maneira, né? Enfim, eu sei que sou um espírito, mas eu estou no mundo e vivo como pessoas no mundo. Eu saio, eu me diverto com meus colegas, eu bebo, eu como, enfim. Mas eu tenho uma relação em que eu entendo que eu não preciso comer para ficar mal. Eu não vim no mundo só em função de comer, de me alimentar. Eu não tenho que beber para ficar bêbada. Eu não vim no mundo para beber, para ser consumidora desenfreada de alcoólicos. Não, isso não, né? Então eu tenho que entender que eu tenho que pautar a minha vida atendendo as duas vertentes, né, que eu estou agora. Eu estou encarnada, me faço uso, meu espírito faz uso desse corpo, eu preciso alimentar esse corpo, só que ele não vai ser alimentado de luz, ele precisa de comida, de alimento sólido, né? Alimento que atenda às necessidades do corpo físico. Então eu vou entender que eu não estou ao sentar numa mesa para almoçar, eu não vou alimentar o meu espírito, eu estou alimentando a matéria. Então eu vou dar o que a matéria necessita, apenas o que ela necessita para que ela fique íntegra, conservada, o tanto de anos que eu de viver por aqui. Então eu não preciso, sabe, me fartar, exagerar no alimento. Não, se eu preciso
de uma pequena porção ou de uma porção média de alimento, por que eu vou dar 3, 4 vezes mais, né? Mas do mesmo jeito que o meu corpo precisa ser alimentado, o meu espírito também precisa. E de que maneira a gente alimenta o espírito? Se conectando com ele, se conectando com o universo, certo? Então, como é conectar-se com o próprio espírito? Se conhecendo. Conhecendo, porque assim, olha, se você come demais, não é uma necessidade do corpo, é uma deseducação do espírito. Se você tem qualquer vício, não é porque a carne é fraca, mas porque o espírito é negligente e se deixou conduzir pelo vício, se escravizou ao vício, né? Porque o vício, ele te proporciona um prazer temporário, né? Então, assim, observemos o compulsivo, né? O obsessivo. O obsessivo, ele desenvolve um pensamento que é persistente. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, até que você dá para que haja um alívio. Então, a compulsão vai dar conta da obsessão, dá um alívio temporário, mas depois volta. Quanto mais você alimenta a obsessão, mais compulsivo, mais consumidor você se torna. Então, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Então, eu vou comendo cada vez mais sem me dar conta. E, de repente, eu, deformei meu corpo, comprometo minha saúde. Por quê? Porque eu estou dando muita importância, né, a uma necessidade que não é tão grande assim ao corpo, mas eu estou esquecendo de que quem está produzindo tudo isso é o meu espírito. Então eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são as reais necessidades do meu espírito para não comprometer a minha encarnação, a minha saúde, o meu corpo físico, que deve ser tratado como um templo, certo? E entender que eu sou um ser espiritual. Como um ser espiritual, eu preciso estar conectado com a espiritualidade. Quem é minha referência na espiritualidade? Primeiro, o Pai Maior, Deus, né? Criador de todas as coisas e de todo o universo. Eu tenho que me conectar com Deus. Depois, eu tenho que me conectar com o meu mentor espiritual, porque cada vez que nós nascemos, né, tem um espírito que ele fica tutor da nossa encarnação. Ele está ali para nos auxiliar nos momentos bons e principalmente nos momentos mais difíceis. Ele não vai carregar a nossa cruz, não, viu, gente? Ele é o Cirineu. Não é ele que vai carregar o peso, a responsabilidade da nossa existência é nossa. Mas nos momentos difíceis eles estão aqui, ó, para aconselhar. Então aquela intuição, aquele pensamento, quando você está conversando ali com você mesmo, dentro da tua cabeça, e você faz a pergunta e a resposta vem, e você vai num diálogo com você mesmo, esse diálogo é com o teu mentor, né? Você não sabe o nome dele, você não conhece ele, você nunca viu o rosto, não importa, mas ele está ali. A gente na doutrina espírita chama mentor. Em algumas religiões chama anjo da guarda, o protetor, né? Então cada um tem o seu. Então se conecte com o seu mentor, ouça o que ele quer dizer, né? Às vezes você prefere se conectar com o inimigo, porque você só busca o lado ruim. Porque todo mundo tem uma coisa chamada consciência. E no fundo ela nos diz o que é que a gente tem que fazer. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Às vezes a gente prefere fazer a coisa errada porque nos convém, certo? É muito mais difícil buscar o caminho do bem, trilhar o bem. É muito mais fácil se entregar e deixar-se seduzir pelas coisas do mundo. Então, quando a gente se entrega e se deixa seduzir pelas coisas do mundo, gente, então fica como? Fica tudo muito mais difícil, né? Depois para poder consertar. Porque a ilusão funciona a determinado momento. O vício é assim, ele te consome aos poucos. Quanto mais você cede, mais ele quer de você. Quanto mais você cede, aí vai ter um momento que você não tem vida própria. Aí você tá lá na Cracolândia, você perde o emprego, você tá totalmente entregue ao alcoólico, entendeu? Você é altamente compulsivo no comer, enfim, você já perdeu o controle da tua vida. Mas quando você cuida do espiritual, ou seja, quando você estabelece uma conexão com o alto, com Deus, quando você busca uma religião ou não, porque você não precisa necessariamente de uma religião para ser um espiritualista, para estar conectado com você. Mas quando você está dentro de uma religião, fica mais fácil. Por quê? Porque são outras pessoas. Nem todo mundo vai agir como você, mas eles estão procurando a mesma coisa que você, Deus. Essa conexão maior com o divino, né? E isso é muito importante. Então, conectar-se é você ter aquele momento em que você vai
descobrir o que é que você precisa, que seu espírito precisa para te fazer feliz, certo? O que é que você precisa para viver em paz com você mesmo? Você não se deixa iludir, né, pelo barulho que o mundo faz. Você busca o silêncio interior. Então, pelo menos um momento, seja uma vez no dia, aquele momento que você tira para fazer tua prece, não aquela prece acelerada na hora de dormir, na hora de acordar, mas em que você para, né, para refletir, para se questionar, para fazer um agradecimento. Então é aquele momento em que você acalma a tua alma, você para ouvir uma música relaxante, para ler um bom livro, certo? Para fazer uma meditação, para fazer uma caminhada. É aquele momento que você sai de manhã para fazer aquela caminhada que é bom para a tua saúde, mas que você aproveita também para pensar na vida, nas coisas que estão à tua volta, que estão acontecendo. É aquele momento em que você olha para o pôr do sol ou para o nascer do sol, no meu caso, que gosto de andar pela manhã e o sol está despontando, e eu digo obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, por essa natureza maravilhosa, por esse sol bendito. Então, quando você faz isso, você está estabelecendo uma conexão com o alto, certo? Obviamente que tem pessoas que fazem isso com mais profundidade, né? Já chegou, coloco isso como hábitos, ou seja, de uma maneira reflexiva, ele tira esse momento no dia, uma vez no dia, uma vez na semana, uma vez quinzenalmente, uma vez no mês, mas ele tira esse momento para essa conexão entre ele e o Criador, né? E essa conexão consigo mesmo. Então, entendermos que somos seres espirituais é fundamental. Então, da mesma maneira que você alimenta teu corpo, aprende a alimentar teu espírito. Aprende a ficar em paz contigo mesmo. Aprende a estabelecer essa conexão de amor, de paz, né? Que ela é fundamental para que você viva bem, para que você esteja bem com você e com o outro, certo? Então, é aí a minha dica para que você trabalhe a sua espiritualidade. Não é aquela coisa vibe de que você tem que fazer isso, fazer ritos e cerimônias. Não, gente. É algo simples. É simplesmente você aprender a conversar com você mesmo, a ficar com tua própria companhia e na companhia do divino, do sagrado. E o divino e sagrado, ele está ao alcance de todos nós, certo? Porque você só vai se conectar com o divino, com o sagrado, acessando o que há de melhor em você. Não dá para se conectar com o divino, com o sagrado, com xingamentos no momento de desespero, de grito. Não. Para conectar, para acessar o sagrado, é preciso o silêncio, sabe? Ele não precisa que você grite, ele precisa que você silenciosamente, da tua alma, você estabeleça essa conexão. Então, que já fica aqui a dica, né? Então, que você possa acessar, né, o sagrado em você para chegar ao Pai Maior. Então, a gente se encontra no próximo vídeo com mais uma dica. Tchau, tchau!